Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Vlog do Milton, o canal que tem como objetivo fazer você crescer na vida. Meu nome é Milton Souza e antes de continuarmos, eu vou pedir para que você inscreva-se no meu canal, tá aqui ou tá aqui, não sei, acho que tá aqui no meio. Depois vai lá também e aciona o sininho, porque você aciona o sininho, você vai receber todas as notificações de novos vídeos que nós produzimos todas as segundas-feiras, por enquanto, uma vez por semana. Depois compartilhe o canal com seus amigos e no final, não esqueça de dar um like dizendo que gostou. Gente, por que essas ações são tão importantes? Porque assim você nos ajuda que o YouTube possa divulgar esse vídeo para mais pessoas. E assim, a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus, que é boas novas, possa, possa ser anunciado através dessa ferramenta tão poderosa que é o YouTube. Maravilha? Tamo junto, né? Vamos continuar. Hoje, com esse novo vídeo, eu quero trazer uma ministração para vocês com o tema O Milagre da Primeira Multiplicação dos 5 pães e 2 peixes que foi feita por Jesus Cristo, por Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Não é? O texto que eu vou usar hoje, na verdade, são dois textos de dois evangelhos, de João e outro texto do Evangelho de Marcos. Eu vou ler no Evangelho de João e depois a gente vai estar ao mesmo tempo trazendo partes do Evangelho de Marcos. Por quê? Porque tem algumas coisas que João escreveu que Marcos não escreveu. Então a gente completa a mensagem com os dois textos, com as duas passagens bíblicas. Vamos ler então no Evangelho de João, no capítulo 6. João, capítulo 6, que diz assim, capítulo 6, a partir do versículo 1. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galiléia, que é o de Tiberíades. Seguia numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pães para lhes dar de comer? Mas dizia isso para experimentar Filipe, porque ele já sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: Não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Pedro, informou a Jesus: Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: Faça o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita grama. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graça, distribuiu entre eles e também igualmente os pães, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: Recolhi os pedaços que sobraram, para que nada se perca. E quando já estavam, assim, pois, o fizeram, versículo 13, e encheram 12 cestos dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Essa passagem se encontra no Evangelho de João, capítulo 6, versículo de 1 ao 14. Bem, pessoal, um contexto diz, principalmente o contexto de Marcos
6, 30 a 44, diz que Jesus tinha instruído os seus discípulos a irem de 2 a 2, pregando nas cidades. Foi o primeiro treinamento aliás, a primeira prática do treinamento que Jesus havia dado aos seus discípulos. Ele agora pede para que eles façam isso agora na prática, pé na estrada, né? E o Evangelho diz que eles saíram e foram de 2 a 2 e os milagres aconteceram de uma forma tremenda, tremenda mesmo. E Jesus, então, vendo os seus discípulos voltarem após aquela ação evangelística, vê e percebe que eles estão muito cansados, muito cansados. E o que Jesus faz? Ele faz assim: gente, vocês estão muito cansados, eu estou percebendo que vocês estão cansados, vamos nos retirarmos para um lugar secreto, para uma montanha, né? E lá a gente vai descansar um pouco, vai bater um papo, vai dormir, e etc. E tal, né? Porque nós somos seres humanos, apesar de pregarmos a palavra de Deus, nós somos seres humanos. E o que acontece? Muitas daquelas pessoas que tinham sido curadas, que tinham sido libertas por Jesus, souberam que eles estavam indo para aquele local, para aquela montanha. O que aconteceu? Eles saíram correndo e chegaram lá na frente dos discípulos de Jesus. E quando Jesus e os discípulos chegaram naquele local, que surpresa! Não sei se agradável ou desagradável. Muita gente esperava por eles. E já diziam que era quase 5.000. A Bíblia diz que eram 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças. Então, algumas coisas a gente traz de lição, algumas lições a gente traz desse texto para a nossa vida hoje. Algumas coisas, algumas lições que o Espírito Santo pôde colocar em meu coração. Diz a passagem, principalmente se você ler o texto de Marcos, capítulo 6, versículo 30 a 44, que os discípulos falaram assim: olha, a gente veio aqui para descansar, Jesus. Faz o seguinte, pede o povo, já é muito tarde, pede o povo para ir na cidade mais próxima e lá eles comam, eles se saciam sua fome, se virem, dá um jeito deles. Aí Jesus fala assim: não, vocês, nós que vamos saciar a fome deles, nós temos essa responsabilidade de saciar a fome deles. Aí Filipe fala para Jesus: como? Seriam necessários 200 denários para nós alimentarmos essas pessoas. Nós não temos esse dinheiro. 200 denários, hoje, se você for fazer uma conversão monetária, daria mais ou menos uns 7.000 reais. E eles não tinham esse dinheiro para comprar esses alimentos. E também já era tarde. Certamente as coisas naquela época fechavam muito cedo. E Jesus fala para eles assim: o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Aí André fala para Jesus: tem um menininho aí, esse texto do menininho está em João capítulo 6, versículo 12, se não me engano. Tem um menininho aí que está com 5 pães e 2 peixinhos. Jesus fala assim: tá bom, talvez pede para perguntar para o menino: dá para você dar esse pãozinho para gente aí? E esses peixinhos? Aí o menininho vai lá, bom, fazer o quê, né? Tá aí os pãezinhos e os peixinhos. E Jesus transforma aqueles peixes e aqueles pães e alimenta aquelas 5.000 almas. E o texto diz que todos ficaram fartos. E no final sobraram 12 cestos de alimento. 12 cestos de alimentos. Nossa, algo fantástico. De 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Há uma multiplicação inexplicável para a física,
para biologia, para matemática, na multiplicação de fé. E o que nós aprendemos com essa multiplicação? Quais são as lições que nós aprendemos? A primeira lição que eu aprendo no texto é que se eu sou um discípulo de Jesus verdadeiro, Jesus nos ensina que nós vamos perder a nossa privacidade. Eles saem cansados, Jesus vai para lá com eles para descansarem a sós e chegam lá e encontram 5.000 pessoas famintas. E os discípulos falam para Jesus mandar eles embora. Jesus fala, não, de jeito nenhum. Mas Jesus, nós vamos perder a nossa privacidade, vamos perder o nosso momento de descanso. Daí, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Se você quer verdadeiramente ser um discípulo de Jesus, um seguidor de Jesus, você vai ter que perder a sua privacidade como eles perderam naquele caso. Muitas vezes nós vamos perder a nossa privacidade. Sabe o que isso significa? Muitas vezes você está cansado, está dormindo à noite, está frio e alguém te liga, ora por mim, vem aqui na minha casa orar por mim. Mas e a pandemia? Tem que ir lá, gente. A gente tem que ir lá orar. Bota máscara, usa álcool gel. Se alguém te chama para ir no hospital orar, você é um discípulo de Jesus. Não espere somente isso do seu pastor. Não espere só isso do seu líder. Você foi chamado para ser um discípulo de Jesus em qualquer circunstância. Se uma pessoa pedir para você orar, para você impor as mãos, faça isso em nome de Jesus, porque há poder naquele que é um servo de Deus, naquele que é um discípulo de Jesus. Você foi chamado para isso. Então, a primeira lição que eu aprendo, se eu quero ser um discípulo de Jesus, eu vou perder a minha privacidade. A segunda lição que eu aprendo no texto, está em Marcos 6,34, Jesus sempre vai se preocupar com a gente, com você. Jesus olha para aquela multidão e dentro dele, do coração dele, dá uma pena, um amor tão grande, porque eles estavam, diz o texto, que eles estavam como ovelhas, como sem o pastor. Eles precisavam de alguém. E Jesus preocupou-se com eles. Não importa a situação que você está passando, não importa o que você está passando, Jesus se preocupa e sempre vai se preocupar com você. Ele não vai deixar que nada te atinja. Pode cair 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. É a segunda lição que eu aprendo, que Jesus sempre vai se preocupar com você. A terceira lição que eu aprendo é que Jesus nunca perde uma oportunidade. Diante de toda aquela situação, o texto de Marcos 6,34, parte B, diz que ele passou então a ensinar-lhes muitas coisas que eles não sabiam. Interessante, né? Diante de uma situação que Deus vai colocar para você, aproveite a oportunidade. No ônibus, no metrô, no hospital, no seu trabalho, no seu vizinho, numa reunião de condomínio, onde for. Não desperdice uma oportunidade de falar das boas novas de Jesus. Essa é a terceira lição. Não perca jamais uma oportunidade, porque Jesus nunca perdia uma oportunidade. Quarta lição, Jesus sempre irá testar a sua fé. Foi assim, no texto de Lucas 6, versículo 6, a parte A, ele diz que Jesus falou para Filipe o que fazer. Mas o texto diz que era só para testar, só para experimentá-lo. Deus, Jesus, sempre vai te testar com provações, com testes. Eu sei que você, meu querido, minha querida, está passando por situação difícil. Isso é apenas um teste, é apenas uma prova, igual aquele louvor que fala, isto é prova, prova isto é. É o Senhor que está testando a sua fé. Lembra-se como Deus testou a fé de Abraão, pedindo o seu único filho em sacrifício. E a fé de Abraão foi inabalável. Deus sempre irá fazer teste conosco.
sempre irá nos testar. Assim diz o pastor Rick Warren no seu livro Uma Vida com Propósito. Essa é a quarta lição. A quinta lição: Jesus sempre está na direção de tudo e sabe o que vai fazer. Está na parte B do versículo 6 do Evangelho de João, porque ele diz, porque ele já sabia o que iria fazer. Então, independente das situações, das circunstâncias, das provações que você está passando, Jesus já sabe o seu fim, já sabe o que vai acontecer. E a Bíblia diz que o fim que ele espera de nós é um fim bom, alegre, felicidade. Mesmo que você não esteja visualizando isso agora, mas esse é o fim que Jesus, que Deus quer dar para você. Esta é a quinta lição. A sexta lição: dê para Jesus o que você tem em mãos. Ah, mas eu não sei pregar, eu não sei evangelizar, eu não sei cantar. O texto diz que aquele menino, ele tinha 5 pães e 2 peixinhos. Eu imagino que aquela mãe acordou bem cedo para preparar aqueles peixinhos, aqueles pãezinhos para aquele menino, para que ele não passasse fome. Mas quando Jesus pediu aqueles pãezinhos, quando Jesus pediu aqueles peixinhos, ele foi pronto, ele não foi egoísta, ele pensou no próximo, ele foi altruísta. Ele deu o que tinha em mãos. Então não retenha nada que o Senhor te deu. Mesmo que você fale assim, eu canto igual um mataquara desafinado, mas cante. Louve, leia a Bíblia, fala de Jesus, se envolva no ministério da sua igreja. Não deixe seu pastor sozinho, não deixe seu líder sozinho. Dê o que de melhor você tem em mãos, como aquele menino deu. Sétima lição: obedeça às ordens de Jesus. Jesus falou: olha, me dê os pães, me dê os peixinhos. Mas Jesus, isso aqui não vai dar. Eu imagino aqueles caras falando, aqueles discípulos falando: você está doido? Você está maluco? Não é? Aí eles falaram: obedeça. Obedeça, porque das pequenas coisas grandes milagres vão acontecer. Essa é a sétima lição: obedeça às ordens de Jesus. Oitava lição: faça tudo com ordem, com prazer, com reverência. No capítulo 6, no versículo 40 da passagem de Marcos, diz que Jesus pediu para que eles assentassem em 100, em 50, para que de uma forma todos fossem servidos. Jesus é organizado. Jesus não opera na bagunça. Jesus não opera na falta de discernimento. Sabe? Faça as coisas com ordem. Planeje. Eu vejo nessa ação de Jesus um planejamento para que todos fossem alimentados. Então, essa é a oitava lição. Faça tudo com ordem, com planejamento. Nona lição: sempre agradeça a Deus por tudo. Mas Jesus só tem 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Agradeça. Jesus levantou aqueles pãozinhos e aqueles peixinhos, olhou para o alto, falou, ele deve ter falado: Senhor, eu sei que fisicamente isso aqui não dá para alimentar essas pessoas, mas eu já te agradeço por esse pão. Eu quero te agradecer, meu Pai. Agradeça por todas as situações que você esteja passando. Ah, mas eu vou agradecer porque eu estou desempregado. Agradeça porque o melhor está por vir na sua vida, em nome de Jesus. Pare de reclamar. Pare de reclamar das situações da vida. Pare de reclamar do que está acontecendo. Comece a agradecer. Ah, mas eu não visualizo essa vitória ainda. Comece a visualizar agora, em nome de Jesus. Comece a agradecer. Porque a Bíblia fala que nós devemos ser gratos por tudo, está lá em Tessalonicenses, porque isso agrada ao Senhor. Começa a agradecer. Décima lição. Espere o milagre acontecer.
Sabe o que aconteceu? Aquele menino viu todo mundo se alimentando através daqueles pães que Jesus agradeceu. Sabe quantos cestos ele levou para casa? Ele tinha 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Ele levou 12 cestos para sua casa. O milagre da obediência, o milagre da gratidão, o milagre de dar para o Senhor o que eu tenho. Espere o milagre. Jesus vai fazer o milagre se você for fiel, se você for obediente, se você for grato, se você se dispor a fazer a obra dele. Existem milagres nessa multiplicação que nós temos que aprender. E a 11ª e última lição: faça tudo com intensidade. Fazer com intensidade, segundo o dicionário do Aurélio, é ser intencional. Espere os resultados. Jesus diz no versículo do Evangelho de João, no capítulo 6, versículo o João diz que Jesus já sabia o que iria fazer. Então, ele já tinha a intenção no coração, ele já era intencional dele, ele já previa o que iria acontecer. Então, ao você fazer as coisas, faça intencionalmente, faça com intensidade, com todas as suas forças, sabendo que os resultados virão. No capítulo de João, no versículo 14, no capítulo 6, versículo 14, diz que muitos então acreditaram que ele era um profeta vindo de Deus. A intenção de Jesus era essa: fazer com que todos que estavam ali acreditassem que ele era verdadeiramente o Filho de Deus, o único Filho de Deus e o profeta vindo de Deus. E ele alcançou o seu objetivo. Seja intencional nas suas ações. Seja intencional na obra de Deus. Prepare-se para ganhar uma grande multidão, mas seja intencional. Planeje-se para isso. Prepare-se para isso. Mesmo que você vai pagar um alto preço, porque quando a gente se entrega a Jesus, a gente tem que tomar a nossa cruz e segui-lo. Ele pediu para que nós fizéssemos isso. Sabe por que eu estou falando isso, gente? Porque uma grande multiplicação depende que a gente se planeje para isso. Se planeje para grandes resultados, para ganhar muitas almas para Jesus. E conquistar muitas vidas para Ele. Esse é o meu desejo no meu coração. Que essas 11 lições sejam de grande valia para a tua vida e para a minha vida, em nome de Jesus. Deus abençoe. Não esqueça aí de deixar um like no final. Até o próximo vídeo, na próxima segunda-feira. Abração!